Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse nada mais são do que os 4 primeiros selos. E o primeiro selo, que está lá em Apocalipse 6, começa a falar dos 7 selos, começando com o primeiro selo. O primeiro selo é o cavalo branco, que é a pregação do evangelho de salvação a todos os homens. A recusa dessa aceitação da humanidade em atender a sua mensagem resulta no juízo dos outros cavalos. Então, o primeiro cavalo branco, que é a pregação do evangelho. Está lá também confirmado em Mateus 24:14, que fala que esse evangelho será pregado por todos os povos, línguas e nações, então virá o fim. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, pregação do evangelho. Segundo cavalo, que está lá em Apocalipse 6, é o cavalo vermelho, que significa guerras e rumores de guerras. A espada aí simboliza guerra e morte. E isso tudo é princípio das dores. Então, a pregação do evangelho já está aí desde a ascensão do Senhor aos céus. Ele deixou as boas novas para serem pregadas. Ela vem. E um acontecimento sobrepõe-se a outro acontecimento. Cavalo branco, pregação do evangelho. Cavalo vermelho, guerras e rumores de guerra. Há quanto tempo a gente ouve falar de guerra? Só no século passado, as 2 grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no século passado, e quantas guerras étnicas e aí outras mais. Então, o cavalo vermelho, que é o segundo cavalo, é guerras e rumores de guerras. Está lá também em Mateus 24, de 6 a 8, e Lucas 21, 10, que fala exatamente isso naquela explicação que Jesus estava dando aos seus discípulos. Eles fizeram aquelas perguntas, né? Aquela pergunta, que em uma pergunta tinha 3 perguntas, e que Jesus está respondendo quando aconteceriam aquelas coisas, que sinal haveria da vinda do Filho do Homem, que era ele, Jesus, e também no final dos tempos, no final do mundo. Então, o cavalo vermelho, guerras e rumores de guerra, está lá em Mateus 24, de 6 a 8, e Lucas 21, 10, você pode ler com calma. O segundo selo. O terceiro selo, cavalo preto, que é fome. Está lá em Mateus 24, 7 e Lucas 21, 11. A fome durante o princípio das dores atinge proporções alarmantes, mas não em todos os lugares do mundo. Quando forem ministrados os juízos das trombetas, então haverá uma crise de abastecimento de proporções mundiais, devido aos juízos que atingirão as fontes de alimentos da humanidade, tais como os rios, os mares, oceanos, vegetação e etc. Lá nas trombetas você vai ver que vai haver uma intervenção nesses lugares, né? Rios, mares, oceanos, a própria vegetação. Então, esse cavalo preto é a fome. A fome, após guerras, vem fome. E nós já estivemos passando por esses momentos, estamos passando por este momento. Hoje há fome no mundo também. Então, o cavalo preto, que é a fome, é o terceiro selo. O quarto selo aqui é o cavalo amarelo, que é pestes e pragas. O que nós estamos passando hoje? Que eu falei que esse momento que nós estamos passando hoje, exatamente aquilo que está previsto no cavalo amarelo. Depois de guerras, fomes, vem pestes também. Então, tudo isso é princípio das dores. Não é o fim do mundo ainda. Jesus não voltou no arrebatamento para acontecer a grande tribulação, porque o final dos tempos é só depois do julgamento do grande trono branco, aí sim vem novos céus e nova terra. Então, nós estamos no princípio das dores. Também está discriminado lá em Lucas 21, 11b. Fala então sobre o cavalo amarelo, pestes e pragas. Tudo isso é princípio das dores. E o quinto selo, a perseguição contra a igreja. Você já ouviu falar de perseguição nos nossos dias hoje? Em alguns países, né, muitos cristãos são mortos, muitos cristãos são decapitados, e inclusive aqui existe outro tipo de perseguição, com leis perseguindo a igreja, de poder divulgar o evangelho, alicerçando, deixando a igreja com menos condições de propagar o evangelho na mídia. Então, uma série de perseguições já existem e hoje já está acontecendo nos nossos dias. Então, a perseguição contra a igreja. O quinto sinal é um sinal que preocupa a igreja, porque fala de perseguições àqueles que detêm a fé em Jesus, que é o que nós estamos passando.
está lá também em Mateus 24, 9 e Lucas 21, de 16 a 19. Sempre os paralelos, a gente está falando sobre aquelas explicações que Jesus estava dando aos seus discípulos quando eles fizeram aquelas 3 perguntas. Então, tanto em Mateus 24, capítulo todo, como Lucas 21 também, esclarecendo aquelas perguntas. Então, até o 5º selo, você está entendendo? Nós já estamos vivendo isso, o princípio das dores, até o 5º selo. Muitos interpretam de uma outra forma, mas nós estamos vendo os sinais, o cumprimento das profecias nos nossos dias de hoje. Então, até o 5º selo nós estamos. Agora vem o 6º selo. Uma coisa eu quero deixar claro, você já sofreu alguma perseguição? Eu creio que você já sofreu alguma perseguição. Talvez no trabalho, por fato de você professar a fé em Jesus, ou ser discriminado de alguma forma, ou nas faculdades, escolas. De alguma forma, eu já sofri muitas perseguições no trabalho pelo fato de ser um cristão. E aquelas perseguições indiretas, né? Deixando você de lado, com algumas atitudes que as pessoas iam tomar, ou não te chamam para participar também. Então, a gente tem que estar preparado para ser perseguido. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso que nós temos que estar preparados. Então, a perseguição é o 5º selo. Até o 5º selo nós já estamos vivendo. Agora, o 6º selo, que esse ainda está por vir. O 6º selo são sinais no céu e na terra. O primeiro elemento do 6º selo é um intenso terremoto. Está lá em Apocalipse 6, de 12 a 16, que vai falar sobre o 6º selo, e vai falar o primeiro sinal, o primeiro elemento do 6º selo, um grande terremoto. Um terremoto a nível mundial. Então, isto vai demarcar o 6º selo, mas ainda não é o fim das coisas, é o princípio das dores. O 6º selo está mais remoto aos nossos dias. Nenhum grande sinal no Sol ou na Lua, muito menos catástrofes provocadas por chuvas cósmicas, tem ocorrido a nível mundial. Ele fala de um terremoto de abrangência mundial. Temos acompanhado pelos jornais que muitos terremotos têm ocorrido no mundo, mas nenhum que tenha proporções mundiais. Claro que terremotos, eu falei já um tempo atrás aí, umas aulas atrás, que está ocorrendo todo o tempo, todo instante está ocorrendo terremotos. Só que em nível mundial, a nível mundial ainda, nós não estamos vendo um terremoto que abalou o mundo todo, de alguma forma. Então, isto é um sinal do 6º selo. Então, está lá Apocalipse 6, de 12 a 16, você vai ver este selo. Então, até agora, nós já passamos por 5 selos. E princípio das dores. O 6º selo está por vir. E o 7º selo libera as 7 trombetas, ou seja, juízos para os infiéis. Há quem interprete que a igreja passe pelas trombetas e nesse período ela será perseguida. Então existe aqui agora interpretações. Tem eruditos da palavra, da Bíblia, que interpretam que o Senhor vai voltar somente ao soar a última trombeta. A última trombeta é a 7ª trombeta. Até a 7ª trombeta a igreja estará aqui passando, como o princípio das dores. A partir da 7ª trombeta, que vai deflagrar as 7 taças, então a igreja já não estará aonde ocorrerá a grande tribulação. Mas existem interpretações. Eu entendo assim, a igreja está aqui e a qualquer momento Jesus pode voltar. Então nós temos que estar preparados. Se nós vamos passar no 6º selo, não sabemos, Jesus pode voltar hoje. Mas se aquela interpretação que a última trombeta é a 7ª de juízo, porque alguns interpretam que a última trombeta não é a trombeta do juízo, mas é um clamor de Deus, é um toque da parte de Deus para arrebanhar os seus escolhidos. Então há interpretações diferentes, mas o importante é nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Ele pode voltar a qualquer momento. Então o 7º selo libera as 7 trombetas, que são juízos para os infiéis. E dando sequência, nos selos, a característica predominante dos juízos é a passividade, ou seja, resultam da quebra de princípios e abandono da vontade de Deus pelos homens. As coisas acontecem à liberdade de a pessoa aceitar ou não ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
os selos, eles sobrepõem-se um ao outro, né? A pregação do evangelho vem desde o início. Então, a gente sabe que guerras existem paralelamente com fomes, com pestes, né? Então, tudo isso está ocorrendo pacificamente, então de uma forma passiva, né? Existe passividade sobre isso. E agora, pelo fato do homem resistir, né, abandonar a vontade de Deus, é isso que realmente a gente está vendo, que as coisas estão acontecendo de uma forma progressiva, mas os selos são passivos. Agora, as trombetas já é uma área ativa, nós vamos falar sobre isso aí. Nas trombetas, esta característica muda radicalmente e os juízos passam a ser ativos, ou seja, Deus age contra a desobediência dos homens, porém, sempre buscando uma atitude de arrependimento destes. Embora as trombetas vão ser juízos parciais, você vai ver, nós vamos comentar cada uma delas, Deus sempre estará buscando a atitude de arrependimento para o homem. O Deus sempre vai dar chances de arrependimento para o homem. O que é demonstrado claramente na parcialidade dos efeitos de cada juízo. Não é total, não é total. Vai abranger o sol, não é total. Vai abranger os mares, né? Não é a totalidade dos mares, as águas potáveis, a terra. Nós vamos ver que há parcialidade, uma parte delas será atingida. Então, esta parcialidade também deve ser ao fato de que, nas trombetas, conforme alguns interpretam, a igreja ainda está presente na terra, uma vez que o arrebatamento ocorre somente na última trombeta, a sétima. Então, há quem interprete, como eu expliquei há pouco, que o arrebatamento só vai ocorrer ao soar da última trombeta. A colocação que eu quero deixar claro aqui, a interpretação da última trombeta é que fica essa questão. Alguns interpretam como sendo a última trombeta desta 7 de juízos e outros interpretam como uma trombeta de arrebanhamento, a última trombeta que Deus vai arrebanhar o seu povo antes de subir no arrebatamento, tá bom? Então, isso tudo aqui das trombetas está no Apocalipse 8, 9 e 10 a 15. Vai falar de cada uma das trombetas. Um exemplo bem conhecido aqui, dores de parto, intensificando a cada contração até o nascimento. Este não é o fim, mas o início da nova vida. Lembram quando a mulher está com aquelas dores de parto? Tem aquela contração, cada vez vai aumentando, né? Até que vem o nascimento. Então, desta forma que a gente entende as coisas, os fatos acontecendo, né? Os princípios das dores aumentando até a volta do Senhor Jesus. O cálice da ira do Senhor vai intensificando à medida do crescimento da iniquidade do homem. Cada vez que o homem, nós estamos vendo a moralidade do mundo caindo cada dia, não há mais princípios morais, princípios éticos, a família realmente não sendo mais valorizada, os princípios todos invertidos. Então, isto é uma coisa crescente. Então, o cálice da ira do Senhor vai intensificando também à medida do crescimento da iniquidade do homem. Segundo algumas interpretações, a igreja estará presente nas trombetas e será guardada nos juízos que Deus derramará sobre os desobedientes. A igreja terá uma grande oportunidade de pregar a palavra de Deus e resgatar a muitos. Exemplos dos hebreus lá no Egito. Deus fez distinção entre as pragas que caíram sobre o Egito, os hebreus que habitavam na terra de Gósen. Havia separação, para eles não havia realmente nenhuma praga, nada os afetou. Se a igreja passar aqui no período das 7 trombetas, com certeza também nós podemos entender que Deus vai preservar. Claro que são catástrofes mundiais, né? Vai afetar o sol, vai afetar o mar, as águas potáveis, a terra, a vegetação, tudo isso são juízos parciais nas trombetas. E alguns interpretam que a igreja ainda passará por esse período, mas que Deus estará guardando a sua igreja e que também a igreja terá uma grande oportunidade para evangelizar, para falar do cumprimento daquilo que o mundo vai estar passando, que de fato é o cumprimento das profecias, daquilo que está revelado no livro de Apocalipse. Então, há várias interpretações a respeito disso. Os juízos das trombetas serão ministrados de forma mais acelerada que os selos. Eu falei que os selos sobrepõem-se um ao outro, né? A pregação do evangelho já tem 2000 anos aí,
desde que Jesus veio, né, deixou as ordens para pregar o evangelho. A perseguição da igreja também, nós vimos a história da igreja, o primeiro século, segundo e terceiro século, quanto que os cristãos foram perseguidos. Então, ela sobrepõe-se, não tem uma data prevista para cada um dos selos, eles sobrepõem-se um ao outro. Agora, nas trombetas, nós entendemos que será uma forma mais acelerada do que os selos estão sendo. Isto torna-se uma realidade quando observamos o paralelo que há entre a queda de Jericó e os selos e as trombetas. Na queda de Jericó, o último dia foi decisivo e definitivo. Lembram-se que Deus deu a instrução para Josué dar uma volta, primeira volta, né? Segunda volta, até dando 6 voltas, na última volta, 7ª volta, né? Aí que eles venceram a conquista, caiu o muro. Então, na queda de Jericó, o último dia foi decisivo, definitivo. Então, são paralelos. A Bíblia nos revela alguns paralelos que a gente pode fazer essas observações. Os selos ocorrem de uma forma natural, sendo um desenvolvimento da própria condição degenerada do ser humano. Nas trombetas, os juízos ocorrem com a intervenção divina. Você vai ver nas trombetas, quando você ler as referências, que, de fato, quem pode escurecer o sol, quem pode afetar 1/3 dos mares, né? Quem pode afetar as águas potáveis, é algo divino que vai acontecer, uma intervenção divina. E os homens terão oportunidade de se arrependerem, porque Deus sempre dará oportunidade para arrependimento. Então, as trombetas também são juízos parciais, não são totais, mas também, se a igreja estiver passando aqui nesse período do selo, dos selos estamos, das trombetas, Deus estará também preservando os seus filhos, guardando e protegendo os seus filhos. Com relação ao arrebatamento, lá em 1 Coríntios 15, 50, 54, fala que, né, o Senhor voltará. Então vamos abrir lá, para a gente poder ler esta passagem, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, e aí nós vamos entender bem sobre o arrebatamento, e como há interpretações deste arrebatamento. 15, 50, 54. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, se não passarmos pela morte no dia do arrebatamento, se estivermos vivos, seremos transformados. E também isso é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, de 50 a 54. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, também ele fala sobre essa vinda do Senhor, né? Esclarecendo a igreja sobre a vinda do Senhor também, de que forma ocorrerá. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Então, Paulo explicando acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está dando aqui uma palavra de consolo para aquela igreja, da dúvida que eles estavam tendo, daqueles que já haviam morrido. Mas aí Paulo está deixando claro, os que morreram salvos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro.
eu falei também que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é no arrebatamento. Quando ocorrerá o arrebatamento, quem que vai ressuscitar primeiro? Os mortos salvos, desde Adão até aquele dia do arrebatamento. Então, desde Adão, os que morreram esperando a promessa, aí de Jesus para cá, sabendo que Jesus veio, que aquela promessa se cumpriu, mas que morreram salvos. Os antes de Jesus, até Jesus, esperando a promessa. De Jesus para cá, tendo a certeza que Jesus veio, cumpriu tudo aquilo que a seu respeito estava predito que seria, que iria acontecer. E Jesus cumpriu todas as promessas, todas as profecias que estão relatadas no Velho Testamento. Então, nós podemos entender que o arrebatamento ocorrerá, o dia do arrebatamento, primeira ressurreição, ocorrerá a primeira ressurreição, primeiros mortos salvos em Cristo Jesus. E nós, porventura, se nós estivermos vivos no momento do arrebatamento, em seguida seremos transformados e subiremos juntos também, simultaneamente aos mortos que ressuscitaram, com corpos glorificados, nós seremos transformados com um corpo glorificado também e encontraremos com o Senhor nos ares. Aqui ninguém vai ver o Senhor Jesus, vai ser um rapto, vai ser um momento, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Num piscar de olhos, primeiro acontece os mortos sendo ressuscitados com corpos glorificados, lembrando aquilo que eu falei em algumas aulas atrás, aquilo que Jesus teve, aquele corpo glorificado que Jesus teve. Nós teremos, os mortos salvos terão um corpo glorificado como o Senhor Jesus ressuscitou. E nós teremos, se não morrermos, teremos um corpo transformado, semelhante àquele que Jesus teve quando ressuscitou também. Primeira ressurreição no arrebatamento. Então, Apocalipse 10, 7 e 11, de 15 a 19, fala da sétima trombeta, o arrebatamento. Algumas versões falam, no versículo 17 de Apocalipse, que és e que eras, e não fala mais o que há de vir. Então, há interpretação por causa desta passagem também, porque aquele que há de vir já veio, que é na sétima trombeta. Por isso que alguns acham que a sétima trombeta do juízo, é que a igreja do Senhor será arrebatada. Deixa eu ver aqui quem mais. A última trombeta, quando soar, acontecerá o arrebatamento da igreja. Alguns interpretam que a última trombeta não é a sétima do juízo de Deus, e sim a última trombeta do ajuntamento dos fiéis para o arrebatamento, que eu falei agora há pouco. Alguns acham, então, que a igreja só vai subir ao soar da sétima trombeta do juízo, essa descrita aqui no livro de Apocalipse, 10 e 11, no capítulo 10 e 11, mas também alguns acham, e existe uma grande parte de eruditos, de estudiosos da palavra de Deus, que afirmam que a última trombeta não é esta sétima do juízo, e sim a última trombeta do ajuntamento dos fiéis para o arrebatamento. O importante, meu irmão, é nós estarmos preparados. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós já sabemos que estamos no quinto selo, tem o sexto selo, que vai ter, o sol vai se escurecer, a lua também, vão cair estrelas dos céus, ou seja, não estrela propriamente, porque a estrela é muito maior que a Terra, mas uma chuva de meteoros, aqui na Terra, terremoto a nível mundial, este é o sexto selo. Se a igreja vai passar a partir do sexto selo para frente, nós não sabemos. Importante é você estar preparado para a vinda do Senhor, e isto é importante, isto você não pode brincar, isto nós temos que nos esforçarmos para estarmos preparados para o arrebatamento. Os que já morreram salvos vão ressuscitar, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados também. E aí, a igreja subiu. Digamos, então, o arrebatamento acabou de acontecer. Primeiro os mortos salvos, e os que estiverem vivos serão transformados. Naquele momento, você pode imaginar o dia do arrebatamento para aqueles que ficarem. O dia do arrebatamento vai ser uma maravilha, uma beleza, uma alegria imensurável para nós que subirmos. Mas para aqueles que ficarem, principalmente aqueles cristãos nominais, aqueles cristãos que vão à igreja marcar o seu ponto, aqueles cristãos que não têm aquele compromisso com Deus, que não vivem uma vida de santificação, que não buscam ao Senhor,
que não acertam as suas vidas perante o Senhor, porque a gente peca constantemente. Nós temos que estar sempre colocando em ordem a nossa vida, pedindo perdão dos nossos pecados constantemente, acertando a nossa vida com o Senhor, procurando servi-lo, procurando adorá-lo, procurando fazer o nosso melhor. E quando a gente não faz isso, nós estamos correndo um sério risco ao soar da trombeta nós ficarmos. Então, imagina, a igreja subiu, milhares e milhares ou milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra, num piscar de olhos, aconteceu o arrebatamento. Então, a Bíblia fala, estarão dois num campo, um será tirado, o outro vai ficar. Estarão dois dormindo, um será tomado, o outro vai ficar. Ou seja, vai acontecer de pessoas ficarem e outras vão subir. Agora, pode imaginar as pessoas que ficarem, então, dentro de uma igreja. Pode acontecer durante um culto, acontecer o arrebatamento. E pode ser que muitas pessoas vão ficar, que naquela passagem das 10 virgens, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, nécias. 5 subiram e 5 ficaram. Então está falando de pessoas que, simbolizando pessoas que conheciam, que esperavam o noivo, pessoas que estavam esperando o noivo. A igreja está esperando o noivo, a igreja, a noiva de Cristo, está esperando o noivo. E naquela parábola, metade foi e metade ficou. Imagina dentro de uma igreja, o dia do arrebatamento. O pastor está pregando lá, espero que o pastor suba, né? O pastor sobe e metade fica. E os que ficarem, isso dentro da igreja, mas na rua, no trabalho, os carros sendo desgovernados porque o motorista foi arrebatado, o avião caindo, trem se chocando. Então, esse tipo de evento, você já até assistiu alguns filmes ilustrando isso, mas é uma coisa que vai acontecer, de fato vai acontecer. O dia e a hora ninguém sabe, mas quando ocorrer o arrebatamento, nós vamos ter realmente uma situação maravilhosa. Para quem subiu, vai se encontrar com os senhores, mas para quem ficar aqui, para quem vai ficar, você pode imaginar o desespero, a angústia. Aquela pessoa que dentro da sua casa, o pai, a mãe, são verdadeiros cristãos e estão falando para o filho e para a igreja para mudar o seu caminho, o filho não quer saber, e nesse momento o pai e a mãe somem, são arrebatados, e o filho vai ficar, ele vai procurar os seus pais e não vão achar, ou o esposo que é cristão, ou vice-versa, a esposa que é cristã e tenta sempre levar o marido, ou ele levar a esposa, e de repente o arrebatamento vem, um deles sobe. Então o desespero que vai ser colocado sobre a face da terra, o mundo todo, milhares e milhares ou milhões de pessoas sumindo ao mesmo tempo num piscar de olhos. Vai ficar um caos isso aqui. Isso vai ficar um caos. E aí a gente vai ver, nós vamos falar agora a igreja subindo, o que vai acontecer com a igreja que subiu e o que vai acontecer com os que ficarem, que seria agora a grande tribulação, o período de 7 anos. Então, a igreja vai subir, vai passar 7 anos lá para nós. 7 anos para nós não estamos mais limitados ao tempo e espaço, né? Como Jesus, quando ele ressuscitou, ao mesmo tempo ele entrou num lugar onde os discípulos estavam fechados, e ele entrou e disse, paz seja convosco. Ele entrou para um lugar que estava fechado, e ao mesmo tempo depois ele desapareceu. E então nós entendemos que nós teremos um corpo semelhante àquele que Jesus teve. Então não teremos mais limitação. Então quando a igreja subir, ela vai participar do tribunal de Cristo, que eu vou explicar, tribunal no sentido de recompensas, galardões, que estão reservadas para os servos fiéis, e eu vou explicar cada uma desses galardões, dessas coroas, que o Senhor já reservou para os servos fiéis, e depois disso nós passaremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Vai ter uma festa, uma grande festa, que a igreja, que o noivo vai proporcionar para a noiva. Então, para nós estaremos lá, nós vamos subir, a noiva sobe com o noivo, vai passar para receber os seus presentes, né? É como assim, o noivo pega a noiva, leva para dar os presentes, depois leva a noiva para uma grande festa. Enquanto isto aqui na terra, 7 anos da grande tribulação, onde serão derramadas 7 últimas taças, as 7 taças da ira de Deus, para aqueles que ficarem, para aqueles que recusaram, tiveram todas as chances, todas as oportunidades. E aí entra também aqueles cristãos nominais, aqueles cristãos que
ou aqueles cristãos que já se desviaram dos caminhos do Senhor, que se tornaram apóstatas, e agora eles vão encontrar uma dura realidade de ter que tomar uma decisão, de passar por esses 7 anos sendo assolados pelo regime do anticristo, que nós vamos explicar, ou recusar aquele regime e pagar provavelmente com a sua vida, para não ser marcado, né, com a marca da besta. Então nós vamos estar explicando. Então esses 7 anos, que será a grande tribulação, a igreja, nossa igreja que já subimos, passaremos recebendo no tribunal de Cristo os galardões e também a ceia das bodas do Cordeiro. Então, o tribunal de Cristo. Eu vou falar isso na próxima aula, onde nós vamos entrar então no tribunal de Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro e começarmos a grande tribulação. Meu irmão, fique firme, não desanime. Nós estamos nos últimos dias, já estamos no 5º selo. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer instante. E se não voltar, vamos passar para o 6º selo, para a primeira trombeta. Você vai ler lá a segunda, que são dias terríveis, dias abreviados, mas dias terríveis. Mas nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltar. Esteja preparado para que, como se o Senhor fosse voltar hoje. E subindo no arrebatamento, você não tem mais preocupações. As coisas que vão ocorrer, nós estaremos participando com corpos glorificados, né? Depois vai ter milênio é 1000 anos literais aqui na terra. Pessoas, carne e osso, vão estar no período do milênio. E nós, a Igreja de Cristo, voltaremos com o Senhor em corpos glorificados. Mas poderá haver corpo glorificado e corpo carnal? Nós vamos explicar também, tá bom? Então aguarde isso para a próxima aula, querendo Deus, e nós estaremos tirando dúvidas, recapitulando um pouquinho, para que a gente possa dar sequência nessa matéria tão linda que é a escatologia, porém, muitas controvérsias, muitas interpretações, e a gente está procurando dar sempre na luz da palavra aquilo que entendemos, para que você possa tirar as suas conclusões também. Curva a sua cabeça por esse instante. Senhor amado, Pai Deus poderoso, muito obrigado por esta aula que tivemos, Senhor, um tempo onde o Senhor nos deu, nos concedeu para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada aluno, que cada um tenha o discernimento, a sabedoria e a orientação que venha do alto, para continuarem estudando e se firmando cada vez mais na Tua palavra, nos Teus caminhos. Dá, Senhor, uma noite abençoada a cada um deles e também abençoa as suas famílias, Senhor, cada um deles, porque eu sei que as famílias, nesse momento que eles estão estudando, estão se privando de estar juntos, mais próximos com a família, mas que a família está ali apoiando, Pai, o estudo de cada um, para que o Senhor possa usá-los poderosamente na Tua obra. É a nossa oração de gratidão por eles, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de ler, porque tudo isso vai valer como pontuação para a avaliação que nós teremos, o livro de Mateus, o livro de Atos dos Apóstolos, e agora eu pedi Apocalipse também. Se você for acompanhando as leituras com aquele gráfico e mais estas aulas, eu não tenho dúvida que você vai poder entender a sequência dos principais fatos e acontecimentos. Deus te abençoe, tenha uma boa noite em nome de Jesus.